limitadíssimo, em cima das suas limitações, o São Paulo não conseguiu chegar. Ele criou, o Rafael fez algumas defesas, algumas até importantes, mas a criatividade muito pequena. Quando o menino entrou, o Rodriguinho, também não conseguiu fazer grande coisa. O time de São Paulo jogou embolado, cheio de atacantes, metendo bola longa, tentando fazer cruzamentos. E o Cruzeiro não conseguia fazer nem contra-ataque, não conseguia acertar nenhum contra-ataque. Então aí que eu estava contestando a história do cara que... eu adoraria intercâmbio, sabe? Eu acho que a Copa Libertadores da América deveria ser na América inteira, troca de treinadores, sabe? Cada hora vai para um lado e tal. Aí você traz um cara como o Pepa, que é um cara que eu até acho que pode fazer mais do que fez, quando chegou no Cruzeiro fez um bom trabalho. Hoje o time mete um gol e fica recuado o tempo inteiro, dando bicão para cima, fazendo cera e tal. Isso aí eu falei durante a transmissão. O Milton Buzetto fazia isso no Juventus nos anos 60. Qual o legado do futebol? Qual o sentido disso, né? Não tem. Tá bom, estava sem ganhar bastante tempo, precisava fazer a vitória. Mas peraí, né, pô? Não, a gente quer alguma coisa legal. Tipo, São Paulo, esse cara acrescentou o futebol brasileiro. Jorge Jesus trouxe outro nível de futebol brasileiro. Vojvoda traz um outro nível de futebol brasileiro. O próprio Abel Ferreira, no Palmeiras, claro que é o Palmeiras, você tem uma condição melhor, mas também mostrou alguma coisa especial. E o Luiz Castro está fazendo agora no Botafogo. Mas é um cara que mete todo mundo atrás, dá bico para frente, isso aí tá cheio de cara que faz aqui no Brasil. Inclusive na Série B. Enfim, jogo muito ruim, muito feio. Valeu pelo resultado pro Cruzeiro. E o São Paulo não é nenhuma novidade, né? O São Paulo não é muito chegado a ganhar fora de casa, né? Não é muito prato da casa, não é experiência da casa ganhar fora de casa, não. Agora sim, hein? O nosso José Manuel de Barros, que vai comentar essa vitória do Cruzeiro. Repito aqui, o Cruzeiro derrota o São Paulo em Belo Horizonte sem ter finalizado uma bola no gol do Rafael. Coisas que só acontecem com o São Paulo. José Manuel de Barros, agora sim, muito boa noite para você. Cruzeiro 1, São Paulo 0, Zé. Boa noite, Pedro Marques, meus amigos aqui do Canelada. Primeiro que o narrador devia ganhar dobrado para narrar um jogo desse aí. Difícil, viu? Não é fácil. De novo, probleminha no microfone do nosso José Manuel de Barros. Tá difícil, mas uma hora a gente consegue. E o Zé, ele começou o comentário dele falando, né? Tem que pagar dobrado o narrador que narra um jogo desse, jogo tenebroso e tal. Já o destaque do nosso José Manuel de Barros. Ele vai falar sobre... Parecendo o Luciano, ficar reclamando de tudo, aí o que deu? O Luciano, que hoje entrou na segunda etapa, o Dorival Júnior tentou mexer nesse time do São Paulo, Flávio, Bruno, e entrou o Rodriguinho também, Cruzeiro fechadinho, mas ainda assim o São Paulo, quando chegou no gol, quando conseguiu chegar no gol, foi parado pelo Rafael, Flávio. Sim, não, o São Paulo teve mais tempo de posse de bola, chutou mais no gol, 6, 7 bolas contra nenhuma do Cruzeiro, mas o São Paulo tem limitações, né? O Dorival coloca o David. O David, o Chacon até levantou aí o que ele fez, né? Primeira jogada ele toma uma caneta, segunda jogada ele pisa no pé do jogador do Cruzeiro, jogada para cartão amarelo, para sorte dele o árbitro não deu, na terceira ele faz uma falta e toma cartão amarelo. É difícil, né? Agora, que se mata, se mata. O time de São Paulo, todo mundo corre, luta, mas a criatividade é muito pequena. O próprio Rodrigo Nestor, que para mim é um jogador bem criativo, tem jogado muito menos do que pode. Ofuscado, jogando do lado do campo, jogando um pouco. Por isso que eu pedia muito o Rodriguinho para ter alguém para fazer companhia, para tocar mais a bola. O Dorival tentou colocar hoje o Mendes um pouco mais à frente, uma chegada melhor. Ele tem um nível de jogo melhor para mim do que o Gabriel Neves, mas não jogou nada também, foi sacado no meio do jogo. Enfim, um São Paulo com muita vontade, mas com pouca técnica, né? Com pouca qualidade para fazer as coisas mudarem. E ainda com oscilação. Nós temos aqui os números do jogo. Posse de bola, 69% do São Paulo. 7 chutes no gol do São Paulo contra 0 do Cruzeiro. Passes, 615 do São Paulo contra 264 do Cruzeiro. Bruno Prado, quem não assistiu o jogo e olha para esses números, pensa que o São Paulo massacrou o Cruzeiro no Independência. E não foi assim, né? Não foi um jogo... e que as duas equipes não apresentaram um bom futebol, Bruno Prado. Sim, o São Paulo até poderia, como eu falei, poderia ter empatado, acho que até que seria mais justo, né? Ou pelo menos um empate, mas sofreu bastante para criar oportunidades, né? Teve as suas chances, por isso que eu acho que merecia até o empate, porque o Cruzeiro não criou nada, né? Além do gol contra marcado, que dá até para discutir a posição do jogador do Cruzeiro ali, que vai para a bola, se ele participa ou não, ele estava impedido.
aí discutir se o jogador participa ou não e atrapalha o Rafinha, né? Força o Rafinha a chegar na bola e marcar o gol contra. Mas o São Paulo, ele ficou mais com a bola e trocou mais passes também pelas circunstâncias do jogo, né? O Cruzeiro fez o gol cedo e permitiu que o São Paulo ficasse mais com a bola, deu a bola para o São Paulo. O Cruzeiro, normalmente, ele tinha outra proposta, né? Talvez a proposta de hoje seja pela falta de confiança da equipe, que não vencia 7 jogos, mas foi um jogo que o São Paulo já teve esse tipo de confronto em que ele precisou ficar bastante com a bola para correr atrás de um resultado e não conseguiu. Então é uma coisa que vai mesmo da limitação técnica. Você pode até concordar, discordar de uma escolha do treinador, de poderia jogar desse jeito, não daquele, poderia escalar esse ou aquele, mas existe uma limitação técnica ali dos jogadores de meio campo, ataque do São Paulo. Tem alguns bons jogadores, Calleri é um bom finalizador, Luciano tem os seus momentos. Aí tem o Rodriguinho, parece ter um potencial, mas ainda é um garoto, ainda não dá para jogar isso nas costas dele, mas tem muita limitação ali, né? Então o São Paulo muitas vezes tem a bola, troca passes, fica no campo do adversário, mas acaba tendo dificuldade para fazer o gol. E daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre esse lance, torcedor do São Paulo na bronca aí nas redes sociais por conta do gol do Cruzeiro. A interferência do Machado, que estava impedido, teria atrapalhado o Rafinha. Já nós vamos comentar sobre esse lance aqui no Canelada. José Manuel de Barros, agora sim, hein, Zé? Boa noite para você. Cruzeiro 1, São Paulo 0. É isso que o Bruno e o Flávio destacaram. Um São Paulo que luta, que entrega bastante. O Calleri é exemplo disso. O Calleri briga demais lá na frente, só que a bola não chega, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Pedro, meus amigos. Faltou ao São Paulo criatividade no meio campo e faltou velocidade no ataque. Ainda assim, diante de um Cruzeiro com um futebol paupérrimo, né? Cruzeiro fez um gol contra, né? Quando um time jogando em casa termina uma partida sem uma finalização sequer no gol do adversário, né? O Rafael, goleiro do São Paulo, não fez sequer uma defesa, né? As intervenções foram de bolas cruzadas para a área, intervenções assim, no cruzamento, ele antecipando, interceptando cruzamentos, essa coisa, né? O Rafael Cabral, ele fez umas 2 ou 3 intervenções importantes, né? Numa cabeçada do Calleri no segundo tempo, uma defesa espetacular. No primeiro já tinha feito uma defesa encabeçada do Calleri e também defendeu o rebote do Rodrigo Nestor. Ou seja, o Rafael Cabral trabalhou no jogo, o Rafael do São Paulo não. Então, 0 finalização é demais, né? É demais. O Cruzeiro tem um problema muito sério, muito frágil, muito ruim. Você fala, mas jogando contra um time ruim, como foi o Cruzeiro no jogo de hoje, por que você perde, né? E essa é a questão. O torcedor deve estar muito chateado em ver o São Paulo perder para um time tão fraco quanto o time do Cruzeiro. São Paulo é uma maravilha? Não é. Mas pelos números do jogo, ele tinha condição de ganhar a partida. Mas também ficou devendo em muitos fatores. E quando o Dorival começou a fazer alterações na equipe, as alterações foram para melhorar, só que o São Paulo piorou. Os jogadores que entraram não melhoraram o time, nem o Luciano, né, que ali no meu campo vinha para trabalhar como um meia, mas lento demais. O jogo não andava, chegava no pé dele e parava. Ou seja, uma noite terrível para o São Paulo. Do lado do Cruzeiro, pode comemorar e bastante os 3 pontos, né? Que ele nem merecia esses 3 pontos de hoje. Mas conquistou e tem que comemorar, né? Porque vinha de uma sequência muito ruim de resultados, né? E o São Paulo lamentar, era jogo para ele pontuar. Era um jogo, diante dessa fragilidade do Cruzeiro, que ele poderia ter voltado com vitória. E não voltou. É o Calleri brigando, né? Dando cabeçada ali na frente. E o que mais? É só, cara. A gente viu muito pouco do São Paulo hoje, né? E o São Paulo continua com esses números péssimos como visitante, né? O que está salvando o São Paulo é o Morumbi e a torcida do São Paulo, que nota o Morumbi e empurra o time. Mas, assim, fora de casa, o São Paulo tem sido isso aí, né? Vai perder um jogo que eu vou te falar. Eu não sei se qualquer outra equipe do futebol brasileiro, poucas equipes desse campeonato brasileiro perderiam um jogo como esse contra o Cruzeiro lá. E agora vamos falar do gol que decidiu o jogo em Belo Horizonte. Muita polêmica, o torcedor do São Paulo reclama nas redes sociais do lance do gol contra do Rafinha. Então tá aí, galera, eu não vou botar o gol porque é o direito da Globo aí, o gol e tal. Mas o gol foi irregular, né? Porque o cara que prejudica o Rafinha ali tá impedido, né? O gol do Cruzeiro foi irregular. Mas o São Paulo o São Paulo não jogou mal.
São Paulo, o Nestor perdeu um gol inacreditável ali, inacreditável, né? Que custou caro no final, né? Perder, com todo respeito ao Cruzeiro, mas esse time do Cruzeiro aí não tem nada demais, irmão. Nada demais. Pelo menos um empate ali era jogo pra pontuar, né? Então, é uma derrota assim que dói um pouco, porque era jogo pra pontuar, né? Eu até falei pra vocês hoje no vídeo de hoje de manhã, eu falei, pô, se não der pra ganhar, cara, pontua, né? Tem que pontuar, porque o time do Cruzeiro não é isso tudo. Agora o time fica estagnado ali com 18 pontos ali, né? E o Campeonato de São Paulo é esse, nem vai brigar por Libertadores e talvez não brigue pra não cair também, fica ali no meio de tabela ali, né? Já tá com 18 pontos, né? Falta o quê? Falta 27 pontos pra nossa meta dos 45, galera. Falta 27 pontos aí, né? Então é isso. Falta o quê? Falta 26 rodadas pra acabar e falta 27 pontos pra gente conquistar aí. Então acho que a gente consegue aí bater isso, porque é isso que a gente espera. O time oscilando muito. Eu acho que é isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Qual a opinião de vocês sobre o jogo de hoje? Todos os créditos aí pra Jovem Pan Esportes aí, desse react aí. Link do canal da Jovem Pan na descrição. Valeu? É isso. Valeu!